Olá, sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Que possamos então estarmos envolvidos pelos nossos mentores espirituais, que vão nos auxiliar a tranquilizar os nossos corações e nossas mentes, e elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. Hoje nós vamos dissertar um pouquinho sobre a questão da piedade, acompanhando o livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, ditado a Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, Emmanuel, ele pega em cada capítulo uma situação bíblica para então escrever sobre este assunto. E a citação que ele escolheu foi da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6, e diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Muito bem, a importância das cartas, duas cartas de Paulo a Timóteo, se refere à diretriz, ao direcionamento que Paulo indica a Timóteo para que ele possa, então, comandar a comunidade cristã daquela época, sem se afastar dos ensinamentos do Cristo. O que é muito importante, a gente ter realmente os ensinamentos de Cristo na sua maior pureza. E por isso, então, nestas cartas, Paulo dá esse direcionamento a Timóteo. Nesse capítulo 6 em especial, Paulo está se referindo aos lucros exorbitantes que eram praticados naquela época e que a piedade seria, então, uma forma de frear essa situação que traz um desconforto muito grande, traz intrigas, mentiras, inveja, a corrupção, e tudo isso faz com que a gente perca esse caminho deixado pelo Cristo. Emmanuel, então, nesse capítulo 107, ele vem ampliar o conhecimento, o entendimento de piedade, e tirando somente desta área financeira, e que nós acreditamos muitas vezes que o dinheiro traz felicidade. É verdade que o dinheiro nos traz uma certa tranquilidade para viver na área material, mas a felicidade não está ligada necessariamente à área financeira, às posses materiais. Então, Emmanuel amplia esse conceito deixado por Paulo especificamente nesta carta, neste capítulo, para que a gente entenda como tem que ser praticada essa piedade. Então vamos entender primeiro, através do dicionário, o que significa a palavra piedade. É a demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção, compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia. E para que a gente possa, então, entender melhor, vamos buscar o vocábulo compaixão. É o sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com o sofrimento alheio, comiseração, piedade, sentimento de pena e de dó. Então vejam bem, a piedade, a compaixão é uma vontade, é um desejo de ajudar o próximo. Não é a ajuda em si, mas é a vontade. Quando a gente vê alguém compadecendo de algum sofrimento, uma dor física, moral, financeira, a gente pode se compadecer, ter piedade daquela pessoa. Não necessariamente ajudá-la de alguma forma.
Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, cujo título é Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. No item 17, nós temos um texto muito bonito do Espírito Miguel, ou Michel, que diz que a caridade, ou melhor, que diz que a piedade é a precursora da caridade. Porque é este sentimento inicial da piedade, da compaixão, que nos move, que nos faz a ação, e a ação é a caridade em si. Então, ela é a precursora da caridade. E nós, muitas vezes, sentimos este sentimento e não temos condições de ajudar. Mas a ajuda não precisa ser necessariamente material. Essa caridade, ela pode ser moral, no sentido de que a gente possa dar um pouco de atenção para aquele nosso irmão que esteja necessitado naquele momento. Então, ouvir esse irmão, conversar com a pessoa, dar o ombro amigo, um abraço, um aperto de mão, hoje está fazendo tanta falta para tantas pessoas. Se compadecer realmente daquela pessoa, daquela situação, nós não vamos resolver a vida do outro, é fato, é verdade. Mas nós podemos minimizar momentaneamente um sofrimento com essa caridade moral. O que acontece, e Emmanuel vem nos alertar, nos advertir neste capítulo 107, é que nós normalmente praticamos essa compaixão, essa caridade, mas de uma forma um pouco que forçada, sem alegria, sem contentamento, como diz Paulo a Timóteo. Nós vamos lá e fazemos de qualquer jeito, como se fosse uma obrigação. Às vezes, pior ainda, a gente se coloca de uma forma crítica perante esse nosso irmão. Nós nos colocamos, às vezes, num patamar acima, altivo, superior, criticando o outro, como ele possa ter chegado naquela situação. E isso não auxilia em nada. Isso é uma forma de humilhar o outro e aumentar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Como diz Emmanuel nessa lição mesmo, a forma de ajudar, ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo este irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Olha, essa é a famosa situação do morde e assopra, né? A gente ajuda com tudo, você precisa fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, eu mando, e você vai ter que escutar algumas palavras nada caridosas. Então, essa forma de ajudar está muito distante deste contentamento de que Paulo fala. A gente não precisa colocar mais o dedo na ferida de ninguém. Não é isso que as pessoas estão precisando. Elas precisam de apoio, de reconhecimento, de ajuda fraterna, desinteressada, sem crítica. Se a gente conseguir realmente praticar essa caridade desinteressada, a gente vai estar realmente seguindo os ensinamentos do Cristo.
a gente vai estar sendo mais indulgente. Porque o indulgente, ele não vê o mal alheio. Isso não interessa. O que interessa é o que e o quanto nós poderemos aliviar a dor do outro. Isso é muito mais importante. Não é decidir pelo outro. A gente às vezes tem a receita certinha da vida do outro. Ah, se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. Ah, mas se eu fosse você, não teria feito tal coisa, teria feito isso. É muito fácil falar, né? É muito fácil criticar. Principalmente quando a coisa já aconteceu. A pessoa já está numa situação de dificuldade, fala, ah, mas eu não teria feito isso que você fez, eu teria feito aquilo outro. Isso não adianta nada. Mas quantas vezes nós precisamos da comiseração do outro, da piedade do outro? Quantas vezes nós ainda precisaremos da ajuda de alguém? Será que existe alguém nesse mundo de provas e expiações que seja autossuficiente, que não necessite da ajuda de ninguém, nunca precisou de ninguém e nunca vai precisar? Com certeza não. Com certeza não existe ninguém nestas condições. Mas nós, através do orgulho exagerado, muitas vezes podemos impedir que o outro pratique a caridade para conosco. Isso, de forma alguma, vai fazer com que esse desejo altruísta invalide a sua vontade perante Deus. Ele não precisa exercer exatamente a caridade para conosco, se o nosso orgulho não permitir. Porque uma pessoa altruísta vai exercer a caridade com o outro, vai auxiliar o outro. Mas, com certeza, vai fazer com que o nosso martírio seja ainda maior. Por uma questão de orgulho. Então, a gente precisa aprender que a moeda sempre tem dois lados. Quando formos praticar a caridade, que a façamos de uma forma desinteressada e com alegria. Não humilhando o próximo. Que a gente possa estender a mão de verdade, sem ostentação. Paulo, na sua interpretação de caridade, nos diz o seguinte: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber? E se tiver toda a fé, até a ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas,
ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Então, nós vemos que Paulo traz exatamente o que é a caridade e como nós devemos ser caridosos. Esta é a verdadeira forma de mostrarmos contentamento, a alegria em ajudar o próximo. Mas vamos lembrar que também necessitamos da caridade, da ajuda do nosso irmão. Que nós possamos, então, prestar essa caridade com contentamento e aceitar também a ajuda do outro. Essa caridade desinteressada é o verdadeiro amor em ação. Humildemente, então, pedimos, Senhor, por nossas falhas, por nossas faltas, tende piedade. Que assim seja, graças a Deus.